incendeia minha alma, Senhor. E para incendiar a nossa alma com o fogo da palavra de Deus, com uma salva de palmas no auditório, a gente acolhe Lucas Oliveira, arquidiocese de Botucatu, São Paulo. Vem, Lucas Oliveira, arquidiocese, Botucatu, São Paulo. Tudo bem, Lucas? Bom dia. Bom dia, padre. Você é da arquidiocese de Botucatu? Botucatu. Como chama o arcebispo? Nosso arcebispo é Dom Maurício. Dom Maurício Groto de Uma Camargo. salva de palmas para Dom Maurício. Lucas, você vai falar sobre a vida, a importância da vida. Fala assim numa frase mais ou menos assim. O que você vai trabalhar conosco nessa manhã? O que o Espírito Santo colocou no seu coração? O tema dessa pregação, padre, é chamados a ser sinal de vida. Sinal de Acho que vida. isso resume bastante essa pregação de hoje. Chamados a ser sinal de vida. Mês missionário é a nossa vocação, certeza, semear com a certeza. vida. Sem Seja dúvida. bem-vindo, Lucas. Mais uma Obrigado. salva de palmas. Incendeia minha alma, Senhor. Estende as mãos para o Lucas. Isso. Incendeia o Lucas, o coração do Lucas. Incendeia, Senhor, a vida do Lucas. Incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia. A paz de Jesus. Pode se sentar. Bom dia para você que nos acompanha também pela TV Século 21. Que a paz de Jesus esteja com você, com a sua casa. Convido você que nos acompanha, que está aqui também, a pegar a palavra de Deus comigo no no livro de Gênesis, capítulo 8. Gênesis, capítulo 8. Você que trouxe a palavra de Deus para esse dia de louvar a Deus, aqui no programa Louvemos o Senhor. Livro de Gênesis, capítulo 8. Como eu disse ao padre, o tema desta pregação é chamados a ser sinal de vida. Porque o tema deste Louvemos ao Senhor neste dia é o chamado de Deus. E nessa primeira pregação, então, nós já vamos começar a trabalhar isso. Acharam a palavra aí? Sim ou não? Sim. Assim diz o livro de Gênesis, capítulo 8, versículo 1. Ora, Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Fez soprar um vento sobre a terra e as águas baixaram. As fontes do abismo fecharam-se, assim como as barreiras dos céus, e foram retidas as chuvas. As águas foram se retirando progressivamente da terra e começaram a baixar depois de 150 dias. No 7º mês, no 17º dia, a arca parou sobre as montanhas do Arará. Entretanto, as águas iam diminuindo pouco a pouco, até o 10º mês. E no 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram o cume das montanhas. No fim de 40 dias, abriu Noé a janela que tinha feito na arca e deixou sair um corvo, o qual, saindo, voava de um lado para o outro, até que aparecesse a terra seca. Soltou também uma pomba para ver se as águas teriam já diminuído na face da terra. A pomba, porém, não encontrando onde pousar, voltou para junto dele na arca, porque havia ainda água na face da terra. Noé estendeu a mão e, tendo-a tomado, recolheu-a na arca. Esperou mais 7 dias e soltou de novo a pomba fora da arca. E eis que, pela tarde, ela voltou trazendo no bico uma folha verde de oliveira. Assim Noé compreendeu que as águas tinham baixado sobre a terra. Esperou ainda 7 dias
e soltou a pomba que dessa vez não mais voltou. Palavra do Senhor. Pode ser mais forte. Palavra do Senhor. Amém. Então, nesta palavra que o Senhor nos dá para iniciarmos esse dia de louvemos ao Senhor com a pregação da palavra, nós pegamos então este trecho de Noé e o fim do dilúvio. Aí você pode pensar, nossa, mas o que tem a ver o chamado de Deus então com este fim do dilúvio, com essa pomba, com esse corvo, com Noé? Daqui a pouco tudo vai fazer sentido. No versículo 1 nós vemos então que Deus se lembra de Noé, como o versículo 1 vai dizer. Olha, Deus se lembra de Noé porque Deus honra a fidelidade do seu povo, Deus honra a fidelidade de Noé que respondeu o chamado dele. Então, se lembra de Noé e se inclina até ele. Depois nós vemos que, então, as águas começam a baixar, as chuvas cessam, então a arca começa a descer também e começam a aparecer o cume de algumas montanhas. A palavra de Deus vai dizer então que Noé abriu a janela da arca e soltou 2 animais. Quais são esses animais? O corvo e a pomba. Ele solta então o corvo e uma pomba, com a missão de achar terra, porque se eles achassem, se a pomba ou o corvo achassem a terra, todos poderiam descer da arca. Então, a palavra diz que o pombo voava de um lado para o outro. E o versículo 9 vai dizer que a pomba, não encontrando onde pousar, retornou a Noé. E o corvo, ele retorna a Noé? Não. O corvo não retorna. Perceba, Noé pega aqueles 2 animais e solta os 2 animais com a mesma missão: achar a terra. Não achando a terra, a pomba retorna, mas o corvo, não. Se nós formos estudar um pouquinho as características desses 2 animais, nós sabemos que a pomba, ela é um animal que tem um olhar unifocal. Ela consegue focar em uma só coisa. Já o corvo, não. O corvo, ele tem um olhar multifocal. Ele começa a olhar para muitos lugares, muitos lugares. É por isso que a gente vê em filmes, essas coisas, aquele pombo correio, já viram? Porque você treina o pombo para fazer uma coisa, ele vai manter o foco naquilo e ele vai. Se você treinar o pombo para ir até o outro lado deste auditório, ele vai e ele retorna, porque ele tem o foco naquilo que ele foi treinado, no que ele foi chamado a fazer. Já o corvo não tem esse mesmo olhar unifocal. Ele começa a olhar para muitos lugares, e naquele momento, somente a pomba consegue cumprir a sua missão. Por quê? Ela mantém o foco naquilo que era o chamado dela. Não encontrando terra, ela retorna para Noé na arca. Já o corvo não consegue manter esse foco. O corvo começa a olhar, e deixa eu contextualizar com vocês. Toda a humanidade estava dentro da arca, sim ou não? Não. Então, se veio o dilúvio, o que aconteceu com as pessoas que estavam fora da arca? Morreram. Depois de muitos dias, quando a pessoa está morta dentro da água, o que acontece? Ela começa a boiar, começa a virar uma carniça boiando ali. E qual é o alimento do corvo? A carniça. Então, os 2 animais saem com a missão de encontrar a terra. Ora, a pomba sai, não encontrando terra, mantém o foco na sua missão e retorna. Já o corvo sai, mantém um olho na sua missão e um olho na carniça. Um olho na missão e um olho na carniça. O que ele faz? Fica com a carniça. Não retorna para a arca. Ai. Só a pomba retorna. Aí a palavra vai dizer que, passando alguns dias, Noé torna a soltar a pomba, que dessa vez volta, trazendo um ramo de oliveira no bico. Sinal de que havia terra ali. E quantas vezes nós, trazendo isso para a nossa vida, nós nos assemelhamos a um destes 2 animais, a uma dessas 2 figuras da Sagrada Escritura. Todos nós aqui temos um chamado, sim ou não? Fala para a pessoa que está do teu lado, você tem um chamado. Você que está em casa, você tem um chamado. Quantas vezes nós
escutamos, recebemos esse chamado de Deus e saímos então para cumprir aquilo que é vontade de Deus, mas no meio do caminho, alguns conseguem manter um foco, mas os outros, não. E aí, olhando para essas duas figuras da Sagrada Escritura, nós temos que identificar, nós estamos sendo mais corvo ou mais pomba? Pergunta para a pessoa que está ao teu lado, você tem sido mais corvo ou mais pomba? Amém. Eu espero que todo mundo aqui tenha falado pomba. Tem mantido foco no chamado de Deus, sim ou não? Sim. Aleluia, tem mantido, aleluia, tem que ser assim mesmo. Nós então fomos criados para a glória de Deus e recebemos um chamado de Deus, e o chamado de Deus para nós é a santidade. Todos nós aqui somos chamados a viver uma vida santa. Somos chamados a viver esta santidade, porque o Senhor nos criou para a sua glória, nos criou para o bem, nos criou para Ele. O Senhor nos pensou de uma maneira perfeita, de uma maneira santa. E o nosso chamado é esse, seguir sempre na santidade. Ora, se o nosso chamado é a santidade, o nosso foco deve ser a santidade. E qual é a carniça no meio dessa história? O pecado. O pecado no meio dessa história é a bendita da carniça que está boiando por aí. Porque quando nós saímos para cumprir a vontade de Deus, nós temos, por conta do pecado original, uma tendência, a concupiscência, a tendência ao pecado. E por conta dessa tendência ao pecado, essa se torna, na figura que nós lemos nessa passagem da Sagrada Escritura, esta carniça que está boiando. Quantas vezes nós caminhamos rumo ao Senhor na santidade e nos deparamos com tantos pecados, com tantas tentações, com tantas coisas que nos são oferecidas, e chega um momento em que todo cristão tem que escolher, ou manter o foco naquilo que é o chamado de Deus, ou infelizmente pender para o pecado, para esta carniça, como diz a Sagrada Escritura. Mas Deus não nos fez para o pecado, Deus não nos fez para a carniça. Quando Deus criou o homem, Ele viu que era bom. Deus criou o homem e viu que era bom. Deus criou o homem de forma perfeita e para o bem. Quando Deus nos faz um chamado, nós temos que ter uma consciência também. Se Ele nos faz um chamado, Ele também nos dá a graça de seguir nesse chamado. Deus nunca vai nos chamar para algo que nós não possamos cumprir, não possamos conseguir seguir. Então fala assim, Deus me chama a santidade, mas não é fácil não. Não sei se eu consigo. Consegue. Se Deus chamou, você consegue. É aquela história, Deus não dá um fardo que nós não possamos carregar. Então, nós temos que ter essa consciência, como partilhei com vocês, há um chamado, esse chamado à santidade. Nós temos uma tendência de não manter o foco, e essa tendência está para o pecado. Mas há um carinho de Deus sobre a nossa vida, que é a graça do Espírito Santo, aquele que é o santificador. É Ele que nos dá a graça de prosseguir rumo à santidade, de seguir nos caminhos do Senhor, de seguir naquilo que é o chamado de Deus para as nossas vidas. Portanto, nós precisamos identificar na nossa vida qual é esta carniça, qual é o pecado que muitas vezes tem tirado o nosso foco. E analisando, fazendo esse exame de consciência na nossa vida, nós precisamos então pedir a graça de Deus, para que o Espírito Santo venha nos impulsionar no caminho da verdade, nos impulsionar no caminho da santidade. Todos nós temos esse chamado, a ser sinais de Deus. Mas como assim, Lucas? Se eu já fui chamado à santidade, ok, mas como assim ser sinal de vida? O que significa esse tema da pregação com que você está falando? Perceba nos últimos versículos que nós lemos, quando a pomba consegue cumprir a sua missão, ela volta trazendo um raminho de oliveira para a arca. Quando a pomba cumpre a sua missão, acontece o quê? Passa um tempo
e todos os homens então podem descer da arca. A família de Noé pode descer então e desfrutar da terra que o Senhor preparou. Perceba, quando nós cumprimos a nossa missão, nós não somos os únicos beneficiados. Nós também beneficiamos aqueles que estão em nossa volta. Se aquele animal não cumprisse a missão dele, o que seria daquela família? Ia ficar demorando, ia testar todos os pássaros, todos os animais que estavam lá na arca até dar certo. Mas aquele animal, aquela pomba cumpriu o seu chamado, cumpriu a sua missão. Manteve o foco no chamado de Deus, não se desviou em nenhum momento. E por ela ter cumprido a sua missão, todos os homens conseguiram então adentrar na terra que o Senhor preparou para eles. Ou seja, quando eu e você assumimos o chamado de Deus, pedimos a graça do Espírito Santo para as nossas vidas, nós somos beneficiados por essa graça, e mais do que isso, quando nós fazemos a vontade de Deus, aqueles que estão em nossa volta são agraciados também pela força do Espírito Santo. Amém? Portanto, ser um sinal de vida, chamado a ser um sinal de vida é isso, porque o salário do pecado é a morte. Quantas pessoas estão perdidas em situações de pecado, quantas pessoas estão procurando a felicidade onde ela não se encontra, quantas pessoas estão mergulhadas em rios de pecado, estão então na morte espiritual. Então é necessário que se levantem pessoas que sejam esse sinal de vida, esse sinal da força do Espírito Santo, porque somente no Senhor está a vida, somente no Criador de todas as coisas está a vida. Então, se pessoas se levantarem para cumprir a vontade de Deus, vão alcançar aquilo que foi então chamado, e mais do que isso, vão alcançar também a graça de Deus para aqueles que estão em nossa volta. Você conhece alguma pessoa que precisa da graça de Deus, sim ou não? Sim. Olha, essa pergunta é difícil alguém responder, não. Se nós pensarmos ali no nosso trabalho, no nosso ambiente familiar, se nós pensarmos no mundo em geral, se nós ligarmos a televisão para ver um jornal, pronto. Nós já vemos que o mundo precisa de Deus, precisa da graça do Espírito Santo. E muitas vezes nós corremos o risco de desanimar no meio do caminho, não só com a carniça do pecado, mas às vezes desanimar porque parece que nada tem jeito. Você já se deparou com essa situação? Se deparar com uma situação na sua vida que você começa a pensar, nossa, isso não tem mais jeito. Olha, nada vai resolver esta situação. Parece que isso não dá mais para continuar. Aí liga a televisão, a pessoa já está reclamando. Liga a televisão, só vê tragédia. E fala assim, o mundo está perdido. É o que a gente mais escuta aí no dia de hoje. Mas uma pessoa que responde ao chamado de Deus e que mantém este foco no chamado do Senhor, nunca vai ser uma pessoa pessimista, nunca vai ser uma pessoa que acha que as coisas não têm jeito, porque a pessoa que mantém um foco no chamado de Deus, para se manter no foco, é uma pessoa que vive cheio da força do Espírito Santo. E o Espírito Santo nos impulsiona pela sua graça santificante, sempre no caminho do bem, sempre no caminho da esperança. Então é necessário nós pedirmos essa graça de Deus para que a força do Espírito Santo venha sobre nós e tudo possa ser transformado, começando de nós mesmos, começando da minha vida, para que através da minha vida os meus irmãos possam então ser tocados pela força santificante do Espírito Santo. Amém? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela falava de uma situação da vida dela e falava assim, olha, irmão, você viu aquele casal, o que aconteceu com eles? E geralmente a pessoa que quer contar uma tragédia, ela vem pelas beiradas, ela vem assim, você já está sabendo? Aí você fala assim, tem coisa aí, porque se é coisa boa, a pessoa fala de cara. Você já está sabendo? Eu falei, não estou. Graças a Deus não estou. Tal fulano se separou. Brigaram lá, separou, não deu nada certo. Falei, misericórdia. Falei, mas fazer o quê, né? Falei, opa, fazer o quê? Não. Fazer o quê é papo de gente derrotada. Fazer o quê?
A resposta de um cristão deve ser: o que eu vou fazer? E o que eu vou fazer é rezar. Se uma situação não está dando certo, o que nós vamos fazer? Rezar. A primeira coisa antes de agir é pedir a força do Espírito Santo. Hoje nós vivemos em um tempo em que as pessoas começam a perder a sua esperança, começam a perder as suas expectativas, parece que nada tem mais jeito, parece que nada vai se resolver, e aí nós começamos a nos desesperar, começamos a perder o foco naquilo que Deus nos chamou. E Deus nos chamou para a santidade, e a santidade é carregada de esperança, é carregada de vida, de vitalidade. Então não tem isso, não sei o que eu vou fazer o quê, essa situação não tem mais jeito, tem jeito. E esse jeito é o Espírito Santo. O Espírito Santo pode todas as coisas. Ele tem poder de fazer nova todas as coisas, de transformar todas as situações da nossa vida. Por isso nós devemos viver sempre este clamor ao Espírito, devemos viver sempre segundo a vontade de Deus, para que então o Espírito Santo possa nos impulsionar. Quando nós somos impulsionados pelo Espírito Santo, quando nós vivemos na santidade, nós nem precisamos nos esforçar tanto para que as pessoas em nossa volta comecem a sentir a presença do Espírito Santo. Porque uma pessoa que vive segundo a vontade de Deus, ela transborda do Espírito Santo. E o que é um transbordar? Não é, geralmente a gente fala assim, tal pessoa foi canal da graça para mim. O canal da graça, ele é um pouco equivocado. Porque se você pensar em um canal é uma coisa que sempre fica vazia. Vou dar um exemplo bem básico. Você vai tomar um refrigerante e usa um canudinho. O canudinho, ele é um canal do refrigerante até a sua boca. Depois que você tomou, fica alguma coisa no canudinho? Não fica. Então, o canal, ele fica vazio. Nós, quando mantemos o foco no Senhor, nós não somos canais da graça. Nós somos recipientes transbordantes da graça de Deus. A graça de Deus que está atingindo os nossos irmãos é aquilo que está transbordando do nosso coração. Nós nunca ficamos vazios. A graça começa a transbordar. É tanta graça na nossa vida que as pessoas que estão em nossa volta, então, começam a ser agraciadas pelo poder do alto. E quando eu rezava para o momento de oração que nós vamos fazer daqui a pouco, o Senhor falava ao meu coração: é o tempo da graça, é Kairos, é o tempo de clamar a graça do Espírito Santo para que a esperança seja renovada em nossos corações e para que aqueles que estão em nossa volta possam então ser tocados pela força do Espírito Santo. Quantos testemunhos nós já vimos de famílias vindo para a igreja através de uma pessoa daquela casa? A pessoa começou a frequentar um grupo de oração, a pessoa começou a frequentar a Santa Missa, começou a rezar, nem precisou fazer tanta coisa, mas a graça de Deus era tanta, aquela pessoa começou a ser tão moldada pela força do Espírito, que aqueles que estavam em sua volta começaram então a sentir a graça de Deus. Olha, tem alguma coisa de diferente nesse rapaz, tem alguma coisa diferente nessa pessoa, acho que ela está meio doida. Né? A primeira coisa que a pessoa pensa é assim: não, está meio doida, não está certo. Mas aos pouquinhos a pessoa vai se abrindo à graça de Deus, se abrindo à força do Espírito Santo. E de pouco a pouco, aqueles que estão em nossa volta, então experimentam da graça santificante do Espírito Santo. Amém? Amém. E para manter esse foco, nós precisamos também crer na força do Espírito Santo. Vocês creem na força do Espírito Santo? Sim. É necessário crer, porque esse Deus é poderoso. O Espírito Santo tem poder, como eu já falei, de fazer nova todas as coisas, e nós precisamos acreditar para aclamar a sua força. Não é um rezar para ver se Deus vai fazer ou não. Já viu a pessoa rezar assim? Vamos rezar. Vai que Deus faz. Assim não. Nós vamos rezar, porque Deus vai fazer a obra. Porque a força do Espírito Santo irá se manifestar em nosso meio. Nós não rezamos para ver se Deus vai fazer a obra, não. Nós rezamos na certeza do milagre. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É a nossa fé que vai vencer todas as barreiras que o mundo nos coloca. E para isso nós precisamos manter sempre o foco em Jesus, nosso Senhor e Salvador. Aquele que morreu por nós, por amor de cada um de nós, pagou pelos nossos pecados e ressuscitou, nos dando uma vida nova.
Todos nós somos chamados a viver esta vida nova, manter esse foco no chamado de Deus, manter esse foco na vontade do Senhor, e vivendo esta vida nova, ser então permeado, cheio, pleno do Espírito Santo, para que todos aqueles que estão em nossa volta possam então experimentar dessa graça. Não só na nossa casa, mas aqueles que têm contato conosco no dia a dia, tanto na sociedade, nos meios políticos. Nós precisamos de pessoas cheias do Espírito Santo. Quantas vezes, eu creio que muitos aqui participam de grupo de oração, o pessoal da minha arquidiocese eu conheço, estou vendo aqui alguns, participam de grupo de oração e podem testemunhar quantas vezes a nossa presença incomodou certas situações, sim ou não? Quando nós estávamos talvez em uma festa de família, ou talvez em um ambiente público, uma rodoviária ou algo do tipo, a nossa presença parece que incomoda os irmãos, a ponto de eles começar a perguntar alguma coisa ou pedirem algo. Por exemplo, eu estava uma vez indo para uma missão da RCC Brasil, lá em São José dos Campos, numa escola, e eu tive que ir de ônibus em um pedaço, e aí eu estava sentado lá na rodoviária, esperando o ônibus, né, porque a gente que pega escala assim de ônibus, Jesus, né, tem que esperar até. Senta lá, pega e abre a Bíblia e vai lendo a Bíblia. Estava sentado lendo a Bíblia para me manter focado naquilo que é vontade de Deus, porque se você, cabeça vazia, oficina do diabo, né? Mantendo foco ali no chamado de Deus, e eu vejo que uma moça começa a ficar um pouco revoltada. Ela sentava na minha frente, olhava. Aí eu bati o olho assim para cima, falei, será que é comigo, né? Tinha tanta gente. Ela dava uma volta, voltava e sentava de novo e ficava me olhando. Falei, olha, acho que eu vou ser assaltado. Deixa eu guardar meu celular aqui, né? A gente começa a disfarçar, né? A primeira coisa que a gente pensa, celular, carteira, começa a esconder tudo. Aí a mulher falou assim, ai meu Deus, é agora. Falei, oi. Falou, o que você está fazendo? Eu olhei assim, falei, estou lendo a Bíblia. Não acredito. Falei, pois é, pode acreditar, olha aqui. Ó. E levantei para ela. Falei, isso aqui é uma Bíblia. Falou assim, quantos anos você tem? Hoje eu tenho 24, na época eu tinha menos, não sei quanto que eu tinha, 20, 21. Aí eu falei minha idade, ela falou assim, não é possível. Você está se enganando de tal forma, com essa idade. Eu falei, eu não estou me enganando de nada, eu estou lendo a Bíblia só. Falou, não, você tem que viver a vida. Não fique preso. Seja livre. Oh, glória. A carniça. A carniça ali. Ó. Eu tentando manter o foco e a carniça chamando do lado. Eu falei assim, mas eu estou sendo livre. Eu sou livre para ler do que eu quero. E eu quero ler a Bíblia. Ele falou, não, isso aí te aprisiona, menino. Eu falei, não é bem assim, não. Ele falou, isso te aprisiona. Não pode ser assim. É tudo certinho. Vai chegar um momento da sua vida que você vai olhar para trás e falar assim, não aproveitei nada, tenho que aproveitar tudo. Eu falei, não é assim que funciona, não. Falei assim, olha, mas a senhora quer que eu faça o quê? Jogue a Bíblia e saia correndo? Falou, não, mas começa a mudar do seu jeito de pensar. Falei, não preciso, porque a graça de Deus é tão grande em minha vida que eu tenho a necessidade de ter contato com Jesus na palavra, eu me sinto bem rezando. Se eu não estivesse bem, aí eu teria que mudar, mas eu estou bem. Falou, não está. Falei, olha, quem não está bem, pelo jeito, é a senhora, porque eu estou tranquilo aqui, a revoltada é a senhora que está tentando me convencer aqui. Ela falou, não é assim. Eu já tive muitas experiências e eu te confirmo, não rola, não dá certo. Eu falei, eu já tive muitas experiências e eu confirmo para a senhora, dá certo. Ele falou, não dá. Eu falei, tanto dá que a senhora está falando comigo. Ele falou, não tem nada a ver. Eu falei, tem. Porque quando uma pessoa começa a entrar na presença de Deus, as outras em volta começam a sentir a presença desse Deus. E a senhora está sentindo. Ele falou, não estou. Ele falou, tá, porque a senhora está tão incomodada que eu estou vendo a senhora andar já faz uns 10 minutos aqui. Ela falou, eu estou mesmo. Então, aproveite, porque isso é a graça de Deus. Deus não
te trouxe aqui nesse momento, nessa rodoviária, aqui onde eu estou sentado à toa. É porque Deus quer falar algo para a senhora. Falou, não, Deus não fala. Falei, fala, já está falando. Falou, não estou escutando. Falei, não precisa escutar aqui, só precisa sentir, analisar. Só da senhora estar falando comigo, a senhora precisa da graça de Deus? Ela falou assim, mas se Deus existisse, eu até precisaria. Falei, em que área da sua vida? E ela partilhou a área da vida. Eu falei assim, e a senhora não acredita mesmo em Deus? Não, nem se eu pedir para rezar. Pode ser que sim. Falei, opa, abriu um caminho. Nós rezamos ali, nunca mais encontrei a mulher, porque entrei no ônibus e não deu certo. Mas naquele momento, eu só consegui rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria. Não dá para rezar muito ali, né? Um tanto de gente na Barra Funda, em São Paulo. Mas naquele momento, eu tive esta certeza da graça, da manifestação do poder de Deus. Eu não estava com o intuito ali de pregar, abrir a Bíblia e começar, olha, a palavra do Senhor para nós hoje é... Não. Minha única intenção ali era estar na presença de Deus. Não estou fazendo nada, tenho que esperar aqui, não vou ficar à toa, vou refletir sobre a palavra de Deus. E naquele momento, Deus começa a se usar. Quando nós mantemos o foco no chamado de Deus, a graça dele transborda para aqueles que estão em nossa volta. Fala para a pessoa que está aí do teu lado, a graça de Deus transborda. E essa graça de Deus que transborda quando nós mantemos o foco e a pedimos, é essa graça que nós iremos iniciar esse dia de louvemos ao Senhor, encerrando este momento de pregação, clamando, pedindo a força do Espírito Santo. Amém? Nós vamos dividir, organizar esta oração em 2 momentos. O primeiro momento nós vamos pedir a força de Deus para a nossa vida. Pedir esta graça de Deus para que venha então nos direcionar, nos ordenar, nos focar naquilo que é vontade de Deus. Porque o pecado vem nos desordenar, nos tirar da vontade de Deus. Então nós pedimos que a força do Espírito Santo venha nos ordenar. E depois que nós clamarmos essa força do Espírito Santo para as nossas vidas, eu vou, junto com vocês, rezar pelas nossas famílias, rezar por aqueles que estão em nossa casa, rezar por aqueles que sofrem, aqueles que têm contato conosco, os nossos amigos, os nossos parceiros de trabalho que estão distantes de Deus. E nós vamos rezar na certeza da manifestação do poder do Espírito Santo. Amém? Vamos rezar então? O ministério me ajuda aí? Vamos rezar? Eu convido você, pode fechar a sua Bíblia, colocar aí do ladinho. Aí se colocando na presença do Senhor, esse Senhor que nos chamou, esse Senhor que continua nos chamando. Eu convido você a se colocar na presença do Senhor e apresentar diante dele o seu coração. Vamos começar esta oração nos apresentando. Fale para o Senhor, Senhor, está aqui o meu coração. Senhor, está aqui a minha vida. Eu quero colocar diante de Ti tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou. Quero colocar na Tua presença, ó Espírito Santo, os meus pensamentos, os meus sentimentos. Quero colocar diante de Ti, nesta manhã de louvemos o Senhor, o meu jeito de falar, de pensar, de ouvir, de sentir. Quero colocar diante de Ti, Espírito Santo, toda a minha história de vida. Quero colocar diante de Ti, Espírito Santo, as minhas dificuldades, as minhas alegrias, as minhas fraquezas. Fale ao Espírito Santo de Deus quais são as áreas da tua vida que você precisa dessa manifestação do poder do Espírito Santo.
Nós precisamos dar livre acesso, permitir, porque o Senhor não tira a nossa liberdade. Por isso vai falando, Espírito Santo, essa é a área da minha vida que eu necessito da tua manifestação. Eu preciso da tua ação na minha afetividade, na minha sexualidade, no meu jeito de lidar com os meus irmãos, nos meus sentimentos, nos meus pensamentos. Quais são as áreas da tua vida? Peça para o Senhor na certeza que o Espírito Santo descerá sobre nós nessa manhã e nos dará a graça que nós tanto necessitamos. Se apresente diante do Senhor. Nós queremos pedir a tua graça sobre nós, Espírito Santo. Tu nos conhece, sabe de tudo que nós estamos vivendo. Tu sabes das nossas necessidades. Tu sabes do que os teus filhos precisam para seguir nos caminhos da santidade, para focar em ti. Ó Espírito Santo, tu conheces o coração do teu povo, sabe das nossas tendências ao pecado, sabe quantas vezes nós tropeçamos no pecado. Nós queremos pedir a tua graça nesta manhã. Venha nos ordenar para a vontade do Pai, venha nos ordenar para aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Eu convido você a ir ficando em pé nesse momento e clamar mesmo essa força do Espírito Santo. Abra suas mãos como se fosse receber um presente. Quando nós abrimos as nossas mãos, os nossos braços, levantamos os nossos braços a Deus, é sinal de rendição. Estamos rendidos ao Senhor que cura, ao Senhor que liberta, ao Senhor que transforma. E peça essa graça. Vem Espírito Santo de Deus sobre nós. Vem sobre o nosso cansaço físico, espiritual. Nós não queremos estar nesse louvemos ao Senhor somente por estar, somente para marcar presença. Nós queremos estar aqui, Senhor, para te experimentar, para ter um relacionamento profundo contigo, para ter uma experiência de profunda comunhão. Por isso nós clamamos: vem Espírito Santo sobre nós. Dai-nos a tua força, dai-nos a tua graça, Espírito Santo. Nos direciona, nos ajuda, Espírito Santo, a mantermos o foco na tua vontade, o foco na tua palavra. Espírito Santo, nós não queremos mais cair no pecado, nós não queremos mais desanimar, nós não queremos mais tirar o foco da tua presença. Nós queremos contemplar a tua glória, contemplar a tua face. Por isso nós clamamos: vem Espírito Santo de Deus sobre nós. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. No oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Cante com força: eu navegarei, eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, e desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, e desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Ao Deus da minha vida e me compreender sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida e me compreender sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, e desce como fogo, vem como em Pentecoste
desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. E com seus braços erguidos, ore no Espírito agora. Exercite o dom de línguas, na autoridade do nome de Jesus. Receba a força do Espírito Santo. Receba o poder do alto nesta manhã. Ore no Espírito. Permita ao Espírito Santo potencializar a tua oração. Espírito Santo, este lugar te pertence. Nós somos teus. Vem sobre nós, Espírito Santo. Ori alabaria lacanda, alabacanda, alabanda, alabaia, alacanda, alabanda, alabanda, alabanda. Iri andala, alabanda, alabanda, alabaia, iri canda, alabanda, alabaia, alabanda, alabaia, alabaria, alabanda. Iri andala, alabanda, alabanda, alabaia, iri canda, alabanda, alabaia, iri alabaria, alabaria, alabanda, alabaia. Ori alabanda, alabanda, alabaia, alabanda, alabaia, alabanda, alabaia. O Senhor está tocando o coração de muitas pessoas em nosso meio que têm perdido o vigor de servir a Deus, têm perdido muitas vezes a esperança em diversas situações da vida. Em nome de Jesus, receba essa vitalidade do Espírito Santo na tua vida. Receba este novo vigor. Que o Espírito Santo renove no teu coração a alegria da salvação, o vigor de servi-lo em santidade e em alegria. Que a esperança possa fluir em nosso meio nesse momento. O Senhor está tocando o coração de algumas mães que têm pedido pelos seus filhos. E quantas vezes você se pegou quase perdendo a esperança. Jesus pede para falar para você, minha irmã: coragem, força, eu faço nova todas as coisas. O Senhor está tocando também muitas famílias através da TV século 21 nesse momento. Mães que estão pedindo pelos seus filhos através da televisão. Mãe, tenha certeza que a tua oração está chegando no coração de nosso Senhor Jesus Cristo. E no nome de Jesus, pelas tuas santas chagas, receba na tua casa a libertação que você tem pedido. Receba na autoridade do nome de Jesus este auxílio do alto, a força do Espírito Santo. E eu convido você, meu irmão, que está sentindo esta presença de Deus, a estender as suas mãos agora e clamar por aqueles que estão longe de Deus, a clamar agora pelos seus familiares. Ore agora na força do Espírito Santo e peça a força do Espírito Santo para a sua casa, peça a força do Espírito Santo para a tua família, para os teus amigos, para aqueles que estão longe de Deus, na certeza da ação poderosa do Espírito Santo. Nós cremos, Espírito Santo, no teu poder, nós cremos na tua glória, por isso nós pedimos: visita as nossas casas, Espírito Santo, visita os nossos, visita aqueles que têm sofrido, Senhor, buscando a felicidade onde ela não se encontra. Nós clamamos agora a tua unção, uma unção de cura. Cura, Senhor, aqueles que estão passando por enfermidades. Liberta aqueles que estão cativos do mal. Nós clamamos, Senhor, a tua força, e nós cremos, Espírito Santo, que tu tens o poder de fazer nova todas as coisas. Por isso nós clamamos: visita a nossa casa. Passeia, Espírito Santo, pela nossa casa nesse momento. Passeia pelo nosso ambiente familiar. Passeia nos leitos de hospital onde os nossos familiares possam estar. Passeia, Espírito Santo, no nosso ambiente de trabalho. Venha colocar a verdade no coração daqueles que estão perdidos na mentira. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo. Espírito, Espírito, que desce como fogo,
enche-me de novo. Ergue teus braços, cante. Espírito, Espírito, ó Espírito, e desce como fogo. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Só as nossas vozes. Espírito, Espírito, força. E num ato de fé, eu convido você agora, já vai agradecendo pela manifestação do poder de Deus. Agradeça porque os seus familiares já estão sendo tocados pela força do Espírito Santo. Já agradeça pela cura, já agradeça pela libertação que o Senhor já está dando nesse momento. Numa atitude de fé, agradeça, fé expectante. Obrigado, Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque a nossa casa está sendo tocada pela tua força, porque os enfermos da nossa família estão sendo curados. Nós te louvamos e bendizemos, porque todos aqueles que nós pedimos, que nós rezamos, neste momento, estão sentindo o teu poder e a tua força. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glórias e louvores a ti, Jesus. Bendito seja.